Fala rapaziada, hoje o vídeo vai ser muito interessante. Você já ouviu falar no Big Bang? Já pesquisou e não percebeu que o Big Bang tá na Bíblia? Tá narrado na Bíblia? Muitos ateus falam que foi o Big Bang que criou o universo e que por isso não existe Deus. Mas pelo fato do Big Bang estar na Bíblia, que eu acredito cientificamente que é a maior prova científica que Deus existe. Mas aí, para você que não sabe o que é o Big Bang, para você que é fanático religioso, que não acredita na ciência, que é um dom dado por Deus, vamos lá, eu vou lhe explicar. O Big Bang teve 8 fases. Como foi a criação do universo? Eu vou deixar a imagem aí, se eu encontrar. Começa assim, primeira fase é o Big Bang, que se traduz para grande explosão. Primeira fase, Big Bang, numa bola de fogo. O universo expande-se a uma velocidade superior à da luz. Segunda fase. Um segundo depois, a temperatura baixa para 10 mil milhões de graus Celsius. Formam-se núcleos atômicos. Terceira etapa, 100 segundos depois, a temperatura baixa para 1 milhão de graus. As partículas fundamentais e a radiação interligam-se. 380 mil anos após o Big Bang, a temperatura cai para 3 mil graus. Formam-se átomos de hidrogênio. A radiação e a matéria movem-se livremente pela primeira vez. É libertada a radiação RMF, que é radiação micro-ondas de fundo, cujo registro ficou preservado até hoje. Quinta etapa, a Era Escura. As estrelas ainda não nasceram, a única luz é o resplendor RMF. Sexta etapa, 200 milhões de anos após o Big Bang, formam-se as primeiras estrelas e galáxias. Etapa 7. 9 mil milhões de anos após o Big Bang, formam-se o Sol, a partir do colapso de uma nuvem de gás e poeira da galáxia Via Láctea. Passados 500 milhões de anos, forma-se a Terra, a partir dos materiais residuais. E última fase, oitava, hoje, 13.820 milhões de anos após o Big Bang, é onde nós estamos hoje. Agora vamos lá. Será que o Big Bang está na Bíblia? Aí você fala, mas Maurício, pela Bíblia até o universo foi criado em 6 dias. E o Big Bang foi criado em milhões de anos. Como provar que está na Bíblia? Porque do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22, tudo é em sentido figurado. Não temos que ler esses capítulos ao pé da letra. Vamos lá. A criação do universo em 6 dias, é verdade? A teoria científica crê que o surgimento do universo deveu-se a partir de um estado extremamente denso e quente, acessivelmente 3,7 mil milhões a cerca de 15 milhões de anos, já que toda a matéria e energia estariam comprimidas num único ponto, que no caso a luz. Esse único ponto era luz, desse tamanho. Essa teoria científica é conhecida como Big Bang. Ela baseia-se em diversas observações que indicam que o universo está em expansão e que, como tal, que teve que ter um início unificado. Bom, isso aqui, mesmo que você seja um religioso fanático que acredite só na Bíblia e não acredita na ciência, você tem que aceitar que o universo está em expansão. A própria ciência prova nos dias de hoje que uma estrela se separa da outra, provando que o universo está se expandindo e continua. De acordo com o modelo Friedman, tendo em conta a teoria da relatividade geral, de autoria de Albert Einstein, comprova-se que o universo está em constante expansão. Tendo em conta esta teoria, quando iniciado o Big Bang, decorridos apenas 1/10 de segundo, já o universo estava a ser invadido por uma mistura de partículas elementares em contínua colisão entre si.
Após algumas frações de segundo, surgiram as primeiras partículas, os elétrons e as partículas portadoras das quatro forças: força nuclear forte, força nuclear fraca, gravidade e eletromagnetismo. Os quarks uniram-se em grupos de 3 para formar prótons e nêutrons. A temperatura era tão elevada, tipo 13 mil milhões de graus, que os nêutrons estavam impedidos de se unirem aos prótons para formarem núcleos atômicos. Após cerca de 14 segundos, a temperatura baixou para os 3 mil milhões de graus, permitindo o nascimento dos primeiros núcleos de hélio, formados por dois prótons e 2 nêutrons. Só 700 mil anos depois, elétrons e núcleos conseguiram unir-se para formar átomos. Então já passou bem mais de 6 dias. No início, o universo era essencialmente constituído por hidrogênio e hélio, dado que as condições físicas especiais dessa época impediu a formação de elementos mais pesados. Como tal, primeiros milhares de anos, a energia era mais densa que a matéria. Só cerca de 700 mil anos após o Big Bang, dadas as temperaturas, o próton teve possibilidade de capturar o elétron, criando assim o primeiro átomo, neste caso, de hidrogênio. Foi necessário esperar pelo nascimento das estrelas para ter átomos mais pesados. As reações de fusão nuclear que ocorrem no seu interior causam a transformação do hidrogênio em hélio. Esgotado o hidrogênio, o hélio serve de combustível, formando deste modo elementos mais pequenos como o lítio, berílio, boro e assim por diante até o ferro. Após a obtenção do ferro, a estrela deixa de queimar combustível e encaminha-se para o apagamento. Essa é a época das trevas. Esse fenômeno pode ser extremamente violento, como no caso das supernovas, em que a estrela se contrai consideravelmente e depois explode. Durante a fase de contração, são produzidos todos os átomos mais pesados que o ferro. A explosão, por sua vez, distribui no espaço todos os elementos químicos produzidos durante os milhares de milhões de anos de vida dessa estrela. Estes elementos, depois de terem vagueado nos espaços interestelares, adensam-se para formar as nebulosas, das quais irão nascer novas estrelas e novos planetas, como a nossa fantástica Terra. Segundo esta teoria, o universo surgiu há pelo menos 13,7 mil milhões de anos, ou 15 milhões de anos. Aqui ficou descrita a base principal da teoria do Big Bang e na perspectiva da cosmologia. Agora iremos explorar a criação teológica de Gênesis da Bíblia Sagrada. Mas teremos que ter em atenção que os trechos que lemos hoje em dia passaram por várias translações linguísticas, como o exemplo da língua portuguesa. Proveio de uma tradução holandesa, a qual a holandesa proveio de uma tradução alemã, a qual a alemã proveio de uma translação italiana, que por sua vez a italiana proveio de uma translação latina, que por sua vez veio de uma translação grega, que esta por sua vez proveio de uma translação fenícia ou aramaica, que tanto uma ou a outra proveio do escrito original, a língua hebraica. Este é sem dúvida o tema mais sensível da Bíblia, pois é o início, tanto a nível literário como a explicação da criação do universo, da eternidade, da energia e da matéria. Mais uma vez, convém recapitular que estes textos foram de origem humana, assumindo uma não credível conexão extraconjugal da divindade criadora com o autor. Nesta refutação, iremos tentar dar uma aproximação das escritas originais, mantendo o nome da divindade que se manifestou no autor, a qual é atribuído a Moisés, segundo a tradição judaica cristã. Como tal, em vez de utilizarmos o nome Deus, vamos utilizar o tentagrama YHWY, que para o português nós podemos chamar de Yeshua, Javé ou Jeová. Eu prefiro Yeshua.
tradução latina das 4 letras hebraicas que aparecem nas escrituras dos manuscritos hebraicos. Manuscritos hebraicos. Mais à frente, iremos explicar o que isto significa, entender os vários nomes principais da divindade Yeshua. Em todo o mundo irá se compreender, uma vez mais de uma forma plausível, porque Deus é a natureza e a natureza é Deus. Vamos começar. Pegando sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Yeshua pairava sobre as águas. Yeshua disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Yeshua viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Yeshua chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Vamos começar os análises. O conceito de dia não poderá jamais ser levado à letra, ao pé da letra, pois, de certa forma, na escritura hebraica, não seria naturalmente um dia, mas sim uma fase. Então, analisando esta primeira fase, concluímos que no princípio dos princípios já existia a terra e os céus. De uma forma material, não terá muita lógica, tendo a crença que a terra se deva ao nosso planeta e os céus. De uma maneira física, a nossa atmosfera ou âmbito espiritual ao céu como o paraíso de uma forma semântica. Mas seguindo a linha de raciocínio deste artigo, em que mostra de uma forma não totalmente credível de que Deus é a natureza e a natureza é Deus, já temos 2 tópicos adjacentes a essa ideia: terra e céus, que poderemos traduzir como ar, o ar que nós respiramos, 2 elementos vitais. Se assim o poderemos chamar da nossa natureza, a par de fogo e água. Eu vou deixar a foto também, se eu encontrar novamente, repito, a imagem, o elemento ar, que no caso é o céu, e o elemento terra, que é terra mesmo de areia. Areia, pó, poeira, seja lá qual terra você entender. Mas não é terra o nosso planeta Terra, é aquela terra de areia, enfim. Vamos adiante. Elemento água. O elemento água vai ser água mesmo. No versículo 2, analisamos que o elemento terra é nos dado a entender que é imaterial. É imaterial, ainda não é a terra que nós pegamos e conhecemos. A terra que nós sentimos. Ainda é imaterial. De um certo modo, vazio, ou seja, não existente. Isto dá-nos a entender que o elemento terra pode ser equiparado à eternidade temporal, de certa forma ainda não existente fisicamente, ou seja, ainda estava no pensamento de Deus. Porém, já nos é dado a conhecer um novo elemento vital da natureza, a água. Este, porém, não faz muito sentido, pois se o universo ainda não era físico, não há lógica existir este elemento. Mas como é retratado, o espírito de Yeshua pairava sobre as águas. De uma forma ontológica, ficamos a conhecer a energia não física do Criador, que porém ainda não criou. Mas deste modo de compreensão, ficamos a pensar: então, se ele existe, quem o criou? Tal como as taoístas e cabalistas afirmam, ninguém o criou, nem ele criou-se a si próprio, simplesmente existe. Mais uma vez, com o critério de que a inteligência humana está limitada a compreender a criação. É como se um passarinho nunca tivesse visto um ser humano e, no entanto, ele não teria como imaginar ou como entender um ser humano, porque ele nunca tinha visto. A mesma coisa nós, nunca vimos Deus, então não vamos compreender e nem entender Deus.
Entenda essa visão aí. Ora, compreendendo que nesta primeira fase ainda não existe a existência física, o elemento água é apenas nos dado a conhecer como um elemento de Exuá. No versículo 3, é-nos apresentado um novo elemento, o fogo, concluindo assim os 4 elementos vitais que conhecemos na natureza. Vou deixar a foto se eu encontrar. Elemento fogo, quando Deus fala, faça-se a luz. Fatos semelhantes, faça-se a luz, não acha? De certo modo, é compatível com a teoria do Big Bang, em que o universo teve a origem com uma enorme, inexistente, aplicável explosão no espaço não existente. Prosseguindo, no versículo 4, é-nos descrito: E Yeshua viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Aqui claramente compreensível que se trata do efeito luminoso originado pela explosão, tendo em conta que estamos num critério comparativo à teoria do Big Bang. Ou seja, quando ele separou a luz das trevas, essa é a expansão. Primeiro a explosão, depois a expansão. Faça-se a luz, se fez. Separou a luz das trevas, expansão. Analisando o versículo 5, Yeshua chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Aqui fica uma expressão, digamos, casual, não esquecendo, claro, que provém de uma língua que poderemos considerar de primitiva. Analisando a expressão sobreveio à tarde e depois à manhã, há uma possível falha de tradução desta palavra hebraica para o grego, pois o hebraico lê-se da direita para a esquerda e o grego da esquerda para a direita, português também. Supondo isso, ficaria com mais lógica, sobreveio de manhã e depois à tarde. Vocês não acham? Mas mesmo que seja inicialmente de tarde ou de manhã, o que poderia isto querer dizer? Não poderemos interpretar como uma manhã ou tarde de um dia terrestre. E claro, não faria lógica nenhuma, pois comparado e alinhando na teoria científica do Big Bang, não poderia existir nenhum planeta neste estágio de tempo, e será já explicado por quê. Continuando, a questão do sobreveio à tarde e depois de manhã poderá, de certa forma, ter conexão com a teoria da relatividade geral, ou seja, a velocidade constante da luz, 300 mil km por segundo. Num determinado ponto do universo se ouve uma fonte de luz. Ela se irá expandir. E tendo em conta essa localização até a uma considerável enorme distância, a luz em expansão já vai tarde. Entendeu agora? Sobreveio amanhã e depois tarde. A velocidade dessa luz já vai tarde. Em relação ao ponto inicial, mas, por outro lado, num determinado ponto bastante longínquo dessa fonte de luz, quando ela se tornar visível, será de certa forma uma luz nova para aquele ponto local, logo fazendo lembrar uma manhã, como o nascer do sol. Então aí você entende. Veio a manhã e depois a tarde. Mesmo se lê ao contrário, né? Veio a tarde e depois a manhã. A Deus ter feito a explosão e a expansão, a luz, de tão rápido que ela seja, ela vai tarde. Mas, com as outras expansões, como são novas luzes, como o nascer do sol, lembra amanhã. Então, e assim foi o primeiro dia. Neste caso, fase. Comparando com os estudos da idade do universo com a teoria do Big Bang, esta primeira fase é correspondente a cerca de 8 mil milhões de anos. Ou seja, a partir de agora, quando você for ler Gênesis,
sobre o primeiro dia da criação, você já tem que ter em mente que este primeiro dia se traduz para fase, e essa fase teve 8 mil milhões de anos. Vamos lá. Versículo 6. Yeshua disse: faça assim o firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Yeshua fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Yeshua chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Iniciada a segunda fase da criação, temos presente novamente o elemento água. Nesta análise, não convém imaginarmos o elemento água como aquela que sai das nossas torneiras ou existente nas praias, mas sim como um elemento essencial à existência da natureza. Podemos ter, de certa forma, 3 tipos diferentes de estado da água: sólido, líquido e gasoso. Transpondo este versículo como um modo comparativo ao que se sucedeu após o Big Bang. Foi a formação de gases, ou seja, o nascimento dos primeiros átomos. Ou seja, essa água que está narrada aqui no segundo dia provavelmente é do estado gasoso. Provavelmente. Transpondo este versículo, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. O firmamento é de uma forma física, uma conjunção das partículas atômicas, ou seja, a unificação do próton com o nêutron e o retrato da separação entre elas. Podemos atribuir ao elétron, que faz por fim o constituinte do átomo, que apesar está à volta do próton e o nêutron está separado deles. E assim se fez. Yeshua chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Céus transpomos para o elemento ar, ou seja, o elemento gasoso. Adquiriu uma estabilidade eterna. Julga-se que a formação do primeiro átomo ocorreu entre 300 mil ou 700 mil anos após o Big Bang, e que esta segunda fase terminaria cerca de 12 mil milhões de anos após o Big Bang. Yeshua disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Yeshua chamou ao elemento árido terra, e ao juntamento das águas mar. Yeshua viu que isso era bom. Yeshua disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semelhança. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzam fruto segundo a sua espécie, segundo o fruto a sua semente. E Yeshua viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Aí agora vamos analisar que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. Traduzindo a letra, numa perspectiva física, o elemento água funde-se com o elemento ar. Aqui não faz muito sentido, pois com as elevadas temperaturas que supostamente existia nesta altura, não era propícia a existirem componentes líquidos. Os primeiros átomos existentes no universo foram o hidrogênio e o hélio, ou seja, os componentes atômicos mais leves da matéria. Compreende-se que poderão ser compatíveis com a ideia do elemento ar e elemento água. Estes dois componentes estão na origem de toda a matéria mais pesada e com condições de criar vida, como, por exemplo, o nosso planeta Terra. Yeshua chamou ao elemento árido terra e ao juntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom.
A descrição do chamou deve-se a uma compreensão por parte do escritor, referindo-se de uma forma direta ao Criador. O elemento árido, no caso terra, transmite a existência de um elemento físico, ou seja, a criação de planetas. O ajuntamento de águas, mar, descreve a existência de água nos mesmos planetas, consoante as condições atmosféricas para a existência da mesma. Produza a terra plantas, ervas que contenham semente e ervas frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. Neste trecho, transmite claramente a existência de vida natural e biológica nos planetas já existentes no universo. O fruto contém a sua semente. Segundo os taoístas, a estrutura básica do ser humano é a mesma do universo, ou seja, sempre em transformação. E o universo aqui, diga-se como toda a existência, incluindo biocélula. E de outro modo, plantas, ervas, frutos, toda espécie de vida tem evolução, como sabemos nós, seres humanos. Temos origem nas chamadas cianobactérias, de certa forma, uma semente para a nossa existência. Segundo o Taiji dos taoístas, toda a sequência da criação é baseada em elementos constantes e que, por sua vez, os elementos mais pesados que o hidrogênio ou hélio, como o ferro e níquel, foram gerados a partir da fusão termonuclear no núcleo das estrelas. A imagem de um céu noturno com uma boa nitidez, exibindo a quantidade existente das estrelas do universo. Neste caso, aqui, tendo a constelação de Orion. Separar a noite do dia. Revelar o efeito luminoso causado pela existência de fótons, que tem como fonte as estrelas. Exemplo gráfico da chegada de novas estrelas. Eu vou deixar também aí. Marcar o tempo, os dias e os anos. É perfeitamente compreensível, tendo conhecimento da teoria da relatividade geral, que a luz tem uma velocidade constante de 300 mil km por segundo, permitindo em qualquer ponto do universo observar uma fonte de luz, ou seja, uma estrela, independentemente de distância em que se encontra o observar, a luz chegará a ele. Imaginando quando se diz a estrela Y encontra-se a 500 mil milhões de anos, luz, significa aqui no nosso ponto de observação estamos a ver o que se passou há 500 mil milhões de anos. Posto isto, pode-se dizer que quando olhamos para as estrelas estamos a olhar para um passado muito longínquo. Aí vem a passagem. Resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Este argumento é comparativo à existência do nosso Sol, que é a nossa fonte de energia, vital para a vida na Terra, e o nosso sustentador no universo, por meio da força da gravidade. Imagem filtrada do nosso Sol, e a outra imagem do exemplo gráfico da ocupação de espaço por parte de uma massa no universo, gerando o que chamamos de gravidade. Esta é a quarta fase da criação em Gênesis. Yeshua disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Estudando agora a quinta fase, lemos: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Tendo conhecimento biológico que os primeiros seres orgânicos existentes no nosso planeta foram as cianobactérias e tiveram a sua origem com as condições atmosféricas que estavam estabelecendo-se na formação do nosso planeta. E isso deu-se especialmente no meio líquido, aqui equiparado a pululem as águas de uma multidão de seres vivos. Todas essas bactérias caracterizadas com cores entre o verde e o azul
desenvolveram-se durante milhões de anos em diversos habitantes no desenvolvimento do nosso planeta, e como tal foi divergindo várias espécies orgânicas. Mais tarde, criando seres com vida em ambiente marítimo, como exemplo, peixes primitivos. Eu vou deixar a imagem de um Ammonite asteroceras, um dos primeiros seres vertebrados. Yeshua criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. Nesta interpretação, temos a descrição dos primeiros seres vivos, e como a teoria da evolução das espécies. Me perdi. Afirma. Tudo começou com seres marinhos, como exemplo, as amimonites, seguindo uma inteligente evolução genética que, por sua vez, e após milhares de anos, esses seres marítimos começaram a integrar em ambientes não marítimos, criando uma capacidade defensiva, consoante o seu meio ambiente, desenvolvendo uma capacidade reprodutiva fora de ambientes marítimos, tendo assim que terem práticas físicas para sua reprodução, divertindo-se assim em dois sexos distintos. Essa fase já considerada de animal começou a ganhar várias capacidades consoante o ambiente de questão, e o fruto disso foram os seres com capacidade de voar, como as aves. Ilustração de um monstro marinho primitivo. Frutificai disso, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Frutificai expressa de uma forma física um desenvolvimento, digamos, carnívoro. Multiplicai-vos expressa como reprodução através da prática de acasalamento. Enchei as águas do mar é, de certa forma, todos os seres marinhos, como os répteis. Quanto às aves, é bastante compreensível um animal com a capacidade de voar. Esta foi a quinta fase da criação de Gênesis. Recapitulando, os primeiros seres vivos foram as cianobactérias. Surgiram há cerca de 2.000 milhões de anos. E prevaleceram como tal durante cerca de 1.000 milhões de anos, num inteligente processo de evolução. Com a evolução genética por parte das cianobactérias, surgiram os primeiros seres não vertebrados, estimamente há cerca de 600 mil anos. Estimadamente, este processo teve uma duração de cerca de 500 anos. Somando ao tempo de existência do universo desde o Big Bang, com as descrições aqui refutadas na Bíblia, já temos estimadamente 14 mil milhões de anos, quase o tempo do Big Bang total. Leio o versículo 24 até o versículo 28, até o versículo 31. Já leram? Dá pausa e lê, para você entender agora a explicação. Já leu? Vamos lá. A parte do texto. Produza terra, seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. Após a existência dos primeiros seres vivos não vertebrados, proveniente das cianobactérias, deu-se início a uma longa jornada de adaptação consoante os diversos tipos de habitantes. A frase animais domésticos é um carisma, diga-se, contemporâneo, pois ao longo das várias traduções deste documento, desde o seu dialeto original, o hebraico, e como tal representação dos animais carnívoros, foi adaptado como domésticos. Como aos répteis e animais selvagens, temos a primeira representação dos seres vertebrados carnívoros, incluindo os dinossauros. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Este é, sem dúvida, o caso mais importante a retratar e complexo a explicar. A criação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Yeshua, será explicado mais
à frente no outro tópico, ao qual, depois de estudado, irá compreender melhor sobre o que já foi aqui exclamado várias vezes: Deus é a natureza. Analisando o outro texto, é compreensível que, com a existência do ser humano, este coloca-se no topo da cadeia alimentar. O que o torna o ser humano o animal mais poderoso em comparação de todos os seres vivos existentes no planeta Terra é o fato de possuir inteligência de certo modo, racional, e ter atributos físicos com capacidades limitadas, mais avançadas e equilibradas para suas ações e meios de sobrevivência. Que haja sopro de vida. Esta frase poderá ter inúmeras interpretações, sendo o sopro como a compreensão de alma ou de vento mesmo para a gente respirar. E está assim concluído a contemplação da criação e transformação do universo como retrata a Gênesis. Elemento terra, elemento ar, elemento fogo, elemento água. Bom, minha gente, depois deste estudo sobre a criação do universo retratado na Bíblia Sagrada, com uma equiparação à teoria do Big Bang, vamos analisar novamente as 6 fases consoante a sua duração estimada num ponto intermédio relativo ao tempo atribuído. Primeira fase relatada na Bíblia, aproximadamente 8.000 milhões de anos. Segunda fase, 4.000 milhões de anos. Terceira fase, 2.000 milhões de anos. Quarta fase, 1.000 milhões de anos. Quinta fase, 500 milhões de anos. E sexta fase, 250 milhões de anos. Somadas as presumíveis idades de cada fase da criação em Gênesis, temos o valor numérico como ponto intermédio aos possíveis valores de duração de cada fase, de 15.750 milhões de anos. Ou seja, um valor bastante aproximado à idade atribuída ao universo pela cosmologia desde a sua criação com o Big Bang. Fica assim demonstrada a semelhança da criação do universo por Deus, comparada com a teoria do Big Bang. E idade do universo, atribuída pela cosmologia. Então, qualquer dúvida, comente aqui nos comentários. Dê um gostei, se inscreva no canal. E o próximo vídeo vai ser sobre o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Vamos entender que imagem e semelhança de Deus é essa. E vamos em frente de Gênesis a Apocalipse. É nóis!